Vamos conversar com Vanderlei Seco, produtor rural. Vanderlei, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde aos telespectadores do programa Sucesso no Campo. Bom, Vanderlei, você está ali sempre junto com outros tantos, mas a gente sabe da sua liderança, do seu trabalho na Brigada Aérea. Esse ano que a gente viu aí todo mundo muito tenso, qual que é a avaliação que a gente pode fazer da atuação da Brigada Aérea de Rio Verde? Uai, Fabélia, como todo ano é diferente um do outro, né? Então, cada ano a gente vem se deparando com várias situações, né? Mas posso aqui te falar que a Brigada Aérea tem crescido e tem dado resultado para nós produtores e para o meio ambiente também, viu? Na busca desse resultado, porque a gente estava aqui ainda conversando e você ainda me lembrou que falou alguma coisa que realmente às vezes a gente falha muito, acha que a Brigada Aérea vai lá e vai resolver o incêndio. Não é só os aviões. Com certeza, Fabélia, os aviões vieram aí para nos dar suporte. Então, talvez quem a partir de um momento achou que as aeronaves são o salvador da pátria, não, elas ajudam, mas primeiramente nós temos que ter uma estrutura muito boa de solo, que são as brigadas terrestres. Essas sim que são os verdadeiros heróis que apagam o fogo, né? Que são os produtores, que são os colaboradores do campo e tal. Então as aeronaves vieram para ajudar esse combate. Então as aeronaves chegam, abafam o fogo maior e tal, e a brigada terrestre com menos intensidade contribui para efetivar de fato esse liquidar o fogo, vamos dizer, né? Então a brigada aérea é uma parceira. O produtor é uma ferramenta. O produtor tem que entender que ele tem que ter equipe de solo, ele tem que ter os equipamentos adequados para esse tipo de situação. Não é o avião que vem do céu e traz a chuva e resolve o problema, né? Então, quer dizer, o avião, na realidade, ele vem para permitir que eu chegue até onde está acontecendo a brasa. Com certeza, né? Até mesmo assim, em dias de vento e tal, o avião tem mais sucesso do que talvez as pessoas em solo. Só que ele faz esse abafamento do fogo mais intenso, aí as pessoas de solo que acabam com ele, né? Então essa que é a ferramenta que veio juntar com as brigadas terrestres, né? Você lembrou aí da questão dos dias de vento, porque também tem a segurança para os aviões, né? Então tem todo ali a necessidade de ter uma equipe extremamente profissional. Com certeza, lá na região que atua a Brigada Aérea lá em Rio Verde, Montevidéu e regiões, teve dias de as aeronaves parar o combate porque o vento estava excessivo, não tinha condições seguras para as aeronaves continuar o combate. Aí nisso as aeronaves param, só ficam as pessoas de solo, né? Agora a gente também tem que ter ciência que em dias de vento, depende da intensidade de vento, ventos aí de 40, 50 km por hora, aí não tem muito o que se fazer, Fabélia. As pessoas têm que pensar em segurança e tirar o que tem na frente, nas sedes, essas coisas, e proteger pessoas e animais e deixar o vento acalmar para depois reiniciar o combate, porque senão acontecem os acidentes, né? É aquela situação que é quase uma operação de guerra, né? Vamos lá, pega documento, pega a família, retira os animais que consegue conduzir para uma área de segurança, conduza e espera para ver se consegue voltar e salvar. Com certeza, a gente teve até propriedades que é triste até ver a devastação, a queimada e tal, só que o produtor também tem que ter consciência que nessa época de seca, ele tem que manter a propriedade dele muito mais limpa que na época de chuva, porque tudo que está lá está seco, folhas, grama e tal. Então teve propriedade que o fogo praticamente chegou dentro da sede da pessoa. Então a pessoa tem que pensar em prevenção, o produtor tem que pensar nisso.
ou o produtor, ou a pessoa que tem uma chácara, ou quem tem um rancho. Isso é muito importante. É o que a gente bate na tecla, mas é sobre a prevenção, nem tanto a efetividade dos combates e tal, é a prevenção que a gente tem que melhorar. Bom, quando vai falar de um chacareiro, fala assim, mas se ele for deixar muito espaço aberto, não sobra nada para ele cultivar. Sim, senhores, às vezes a gente pode chegar nesse ponto de vista, mas daí é aquele horário, aquele momento também de analisar que tipo de plantação eu ter ali no meu quintal, porque às vezes coloca aquela moita de cana ali, que aí fica fácil para eu pegar, para eu dar para os animais da porta, bananeiras, que daí faz aquela ala do bananal, isso aí pega fogo, dá uma chama muito alta, né? É isso mesmo, Fabélia. Então a gente que tem que, você vê, esse ano ficamos praticamente mais de 120 dias sem chuva. Então não tem nada que resiste à falta d'água nesse período. Então, próximo às propriedades, as pessoas têm que ter água para cultivar essas coisas, então, né? Agora, se não tiver, aí a pessoa tem que ter essa precaução para não chegar um momento e ter uma tragédia, né? A gente já viu propriedades que a pessoa cria animais de uma forma meia antiga, e aí vem o fogo e mata tudo. É triste isso. Muito Só triste. que a responsabilidade é de cada um de nós fazer a coisa certa e essa prevenção, que cada ano esse problema sempre vai ter, talvez em maior ou menor intensidade. Às vezes também é aquele momento assim, de na hora que estiver chegando a temporada da seca, tá vendo a situação, começar a gradear em volta da sede, em volta ali da área dele, né? Você tocou num ponto bom, e eu já vi essa semana passada produtores falando desse aceiro. Então, o que acontece? O aceiro, quando você gradeia, aí você vem e efetua o plantio da soja ou do milho, que seja. Eu já vi gente relatar essa semana que onde ele fez o aceiro, a soja já morreu por causa da falta d'água. Então a gente tem um benefício com o aceiro no momento que ele é feito pelo fogo, só que aí nós temos esse problema na hora de cultivar o grão, que onde tem a palhada, a umidade está maior, vai nascer. Onde não tem, nasce e depois falta não tolera. água. Nós já estamos com os grupos de compra e associados ao sindicato para tentar manter um aceiro vivo nas propriedades. O que é esse aceiro vivo? Plantação de crotalária, uns 20 a 30 metros, em lugar estratégico, beirando rodovia. E com época certa também, para ela estar verde. E braquiária, essas outras coisas. Daí na época da seca, isso enraiza mais e mantém verde. Então esse aceiro verde que é o mais interessante do que aquele aceiro de a pessoa fazer gradeando ou arando. A gente fica aí lutando pelo plantio direto de uma forma e depois fica desfazendo ele. Então o melhor aceiro mesmo é deixar de plantar cultura de resultado econômico e plantar de cobertura mesmo, aceiro verde, para manter essa situação mais tranquila, né? E olha, aqui teve, ano passado, nós fomos no encontro do gás em Campo Grande, e de Jataí para Campo Grande, vários pontos que a gente ia passando, de repente uma pastagem verde assim do nada. A gente foi saber onde está acontecendo a ILP. Então, investigamos, aí é o que você ainda falou agora, né? É o aceiro verde. Sim. Então, essa integração vai permitir até a braquiária ficar verde lá no meio da crotalária. Com certeza, a gente colhe o milho e aí depara com algumas moitas de braquiária lá verde em pleno mês de agosto. Então, se a área já é estruturada, já é cultivada a tempo, é uma alternativa para o produtor fazer isso. E ninguém quer arar o chão. Então, são alternativas que a gente está em reuniões e já buscando isso para o próximo ano, porque isso tem que ser feito em plena condução da safrinha. Então, no mês de janeiro, fevereiro e parte de março. Então, a gente já tem que pensar nesse fogo futuro de julho, já agora nesses meses para frente, para a gente ter uma proteção maior, né? E em se tratando de horas de voo,
esse ano aumentou em relação aos outros anos? Aumentou, Fabélia. Hoje até eu peguei o relato da brigada lá. O primeiro ano foram 41 horas, né? O segundo ano foi 236 horas e esse ano praticamente 400 horas de voo. Foram mais de 2.500 lançamentos, totalizando, acho que quase 1,5 milhão de litros de água. Então teve um aumento, não é porque teve um aumento de incêndios e tal, é porque teve uma confiança maior do produtor em usar essa ferramenta para o combate. Isso é importante também a gente mostrar. Sim. Que não é que está queimando mais, é que está utilizando mais aquela ferramenta. Exatamente. Então o produtor hoje está consciente nisso. Nós temos algumas micro-regiões dentro da região que atua a brigada, que praticamente não tem, existe um incêndio, mas praticamente ele é resolvido dentro de 30 minutos, 40 minutos. Então a propagação é muito menor, porque há consciência do produtor, a partir do momento que tem fogo na propriedade ou do vizinho, além da equipe terrestre, já aciona as aeronaves. Então teve chamados que as aeronaves estavam em deslocamento ainda para o incêndio e o incêndio já estava controlado. Então essa consciência do produtor que está ajudando mais nesses combates. Então houve mais sim acionamentos e tal, só que se fazer um resumo em termos de área queimada, apesar desse ano ter sido um ano mais atípico dos outros anos, pode-se dizer menor que os anos anteriores. Em extensão, em focos de incêndio teve, se eu não me engano, em Rio Verde, em torno de uns 800 a 900 focos registrados pelo Corpo de Bombeiros nessa área rural, né? Então, nem todos foram de estragos avançados, né? Então, houve sim relatos aqui de Jataí também, se eu não me engano, 200 e poucas horas também, por eles ter começado um pouco mais tarde aqui a estrutura deles, mas já começou aqui com mais de 200 horas, então quer dizer, já pegou o número do segundo ano de vocês, porque já pegou espelhado, né? Exatamente, falando com o presidente do sindicato aqui de Jataí, eles já saíram na frente, porque muita coisa a gente aprendeu e já repassou, tanto para Jataí como para outros municípios também, as coisas que poderiam acontecer. Aí já sai na frente com a solução e com um acerto melhor nesse sentido, né? Então é o que a nossa brigada tem feito, tem passado informações para vários municípios, inclusive para estados também. Tem outras regiões crescendo isso, que é isso que a gente quer, que o pessoal utilize, além da aplicação aérea nas culturas, a utilização dessas aeronaves na épocas da falta de chuva, para combater o incêndio, para combater as áreas de APP, que é o que a gente tem que proteger, além da nossa palhada, da cultura que tem. Então é isso que o produtor e que a população teria que organizar dessa forma, né? Bom, nós já estamos aqui caminhando para o encerramento. O custo disso para o produtor? Fabélia, esse custo, se for diluir em hectares, é mínimo. Para você manter um plantão é mínimo. Custo de piloto, de técnico e tal. O custo que é mais caro é as horas de voo voada. Mas geralmente na nossa região, quando acontece um incidente numa micro-região, essas horas de voo é diluída entre os vizinhos, que dá 8, 10 vizinhos naquele incidente. Então também, se o cara diluir na área dele, também é irrisória. O custo maior que a gente vê é se uma palhada é queimada. Você fica 3 safras produzindo de 5 a 10 sacos, a menos de qualquer cultura que você implanta. Esse sim é o custo maior. Ali sim é que vai ficar caro. Ali sim que fica caro. Aí dói mais no bolso do que
do que você pagar uma hora de voo e não ter sua propriedade queimada. Ou então não querer pagar uma hora de voo, achar que é caro, e depois você ter 100, 200 hectares da sua propriedade devastada. Né? Bom, eu quero agradecer sua participação com a gente, Vanderlei, muito obrigada, e a gente está sempre aberto para trazer mais informações. Eu que agradeço, Fabélia, e estamos aí para crescer nessa situação também. E olha, vamos aí incentivando os vizinhos, os produtores a participar, para ficar sempre nesta abertura. Tem algum número lá da Brigada que, se alguém quiser, um número seu ou de alguém, que se alguém quiser informações? Vamos dizer, a gente está respaldado pelo Sindicato de Rio Verde e pelo Corpo de Bombeiro. Qualquer acesso nesses telefones tem acesso com nós.